Depositar
Leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu Filho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar, Deus, os meus irmãos da Igreja Batista Redenção, que o Senhor possa guardar, Senhor, cada irmão e os seus familiares. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor guarde o nosso pastor e a sua família, e livre-os de todo o mal, Senhor, e os abençoe também, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, também, Deus, cuidar de todos os nossos irmãos, Pai, que estão à frente dessa pandemia, Senhor, que são médicos, enfermeiros. Também, Deus, que o Senhor possa olhar pelos nossos governantes, olhar pela nossa nação, Deus. Que essa pandemia, Pai, logo tenha um fim, meu Pai. Que o Senhor olhe pelos que estão na UTI doentes, Senhor, precisando de Ti, meu Deus. Também te peço, Deus, que logo, Senhor, muito em breve nós possamos estar, Pai, todos reunidos, Deus, na Tua casa, engrandecendo o Teu santo e bendito nome, Senhor, te adorando e te louvando, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada e nos guardar e nos livrar de todo o mal, Deus. É o que te oramos e te agradecemos. Amém. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar deste, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, que tu me das a tua vitória. Pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos no mês da família, com o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. E nós vamos meditar hoje sobre famílias fortes na Bíblia. E vamos ver o bom exemplo da família de Lídia. Vamos ler a palavra de Deus
Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da Bíblia para as nossas vidas e para as nossas famílias. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Hoje temos esse belo exemplo de Lídia e da sua família. Demonstra que na Bíblia tem bons exemplos de famílias fortes que abençoaram a igreja primitiva. O contexto de hoje é da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele foi impedido de ir para a Ásia, e Deus, através de uma visão, orientou que Paulo fosse pregar na Europa, que passasse a Macedônia e ajudasse as pessoas dali. E essa cidade de Filipos era uma cidade muito importante para o Império Romano. Ficava ao norte da Grécia, na região da Macedônia, e era uma cidade histórica. Ela recebeu esse nome séculos antes, porque Filipe é o nome do pai do grande Alexandre o Grande, aquele macedônio em que levou toda a cultura grécia, o exército grego, e dominou todo o Oriente. E mais tarde os romanos conquistaram todo o Oriente, e essa cidade era uma cidade importante. Era uma cidade importante porque era uma cidade estratégica. Os romanos, eles tinham ali, naquela região da Macedônia, um lugar de segurança para que outros exércitos não invadissem a Europa. E Filipos tinha essa posição estratégica. Ficava numa importante estrada romana chamada Via Egnácia. Era uma estrada que cortava ali a região dos Balcãs hoje em dia e chegava na Itália. Então era a principal ligação de Roma, da Itália, com a Ásia. Passava ali essa importante estrada. Os romanos eles foram grandes construtores de estradas, e as estradas tinham uma importância muito grande para eles. Tanto é aquela expressão que nós conhecemos, que diz que todos os caminhos levam a Roma. E foi assim, porque existiam mais de 30 mil quilômetros de estradas construídas pelos romanos. E Filipos ficava, então, na ponta dessa importante estrada chamada Via Egnácia. Sobre Lídia, Lídia veio da cidade de Tiatira, era uma comerciante de um importante produto. Naquela época, todos usavam roupas claras, da cor do algodão, e somente os ricos podiam ter roupa tingida. E ela era uma vendedora de púrpura. Só para se ter uma ideia, a púrpura era de grande valor. Era retirada de um caramujo lá do mar Mediterrâneo, e eram necessários muitos caramujos para poder tingir um tecido com púrpura. Daí o grande preço, e daí também Lídia lidar com pessoas que tinham um poder econômico mais alto. Pessoas que na época eram da classe média, da classe alta,
sociedade romana. Vemos então uma família que teve o desejo de ajudar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua viagem missionária, chega na cidade de Filipos e encontra Lídia e a sua família. Vamos ver nessa família, 3 marcas que devem caracterizar as famílias fortes. A primeira é que famílias fortes servem e adoram a Deus em seus contextos sociais. Algumas pessoas pensam que só vão servir a Deus se eles saírem para outros países, para ser missionários em outros países. Mas não, todos nós devemos, em primeiro lugar, testemunhar no nosso contexto social, onde nós moramos. E foi assim com Lídia, que era uma negociante de púrpura e que lidava com uma classe social alta, e ela testemunhou o evangelho para essa comunidade. A Bíblia diz que Lídia era uma serva de Deus. Em algumas traduções diz que ela adorava a Deus, que ela temia a Deus. Lídia deu um bom testemunho de fé. Quando ela foi batizada, quando ela creu no Senhor Jesus Cristo, ela foi batizada e foi alguém que apoiou a igreja que estava nascendo ali na cidade de Filipos. Nós precisamos urgentemente, todos nós, que as nossas famílias sejam assim como a família de Lídia. Famílias que testemunhem em seus contextos sociais. Qual é o seu contexto social? Onde você mora? Com certeza, em primeiro lugar, nós temos que testemunhar para aqueles que nós vivemos. Certa vez, tive contato com alguém que tem muitos recursos aqui na cidade e alguém que é um cristão autêntico e ele queria pregar o evangelho lá na região que ele morava, um condomínio muito rico, um bairro muito importante aqui da cidade de Manaus. E conversando sobre evangelismo, eu dei a sugestão que nós fôssemos para um outro bairro. E ele falou: meu irmão, os ricos também precisam escutar a palavra de Deus. Isso é uma grande verdade. Deus ama todos, pobres e ricos, necessitados e abastados. Deus deseja que todos nós possamos servir e adorar no contexto social em que nós estamos inseridos. O coração de Lídia havia amor, havia uma atitude adoradora, uma atitude de servir a Deus. O evangelho foi engrandecido com a vida de Lídia e com as suas atitudes. Famílias ricas e pobres devem assumir um compromisso sincero de viver o temor de Deus no contexto em que estão. As pessoas ao nosso redor serão influenciadas a partir do que vem em nós como cristãos. Mas uma outra característica é que famílias fortes são sensíveis à voz de Deus. O texto lido diz que Lídia tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus através da pregação do apóstolo Paulo. O coração de Lídia era sensível à voz de Deus. É bem interessante isso. Algumas pessoas não são religiosas, não são cristãos praticantes, mas têm respeito com a palavra de Deus. Gostam de ouvir a palavra. Não zombam da palavra de Deus. Como é bonito ver pessoas que têm sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a semelhança de Lídia. E quando uma pessoa que tem sensibilidade escuta a palavra de Deus,
É aquele terreno bom que a Bíblia diz que cresce, que floresce a palavra de Deus. É muito lindo ver a sensibilidade espiritual nas pessoas. Pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Hebreus 3:7 e Hebreus 3:15 e 4:7 tem a palavra: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não devemos endurecer o nosso coração. Você que está ouvindo a palavra de Deus, seja sensível à voz de Deus. Mas que condições precisamos cultivar em nossa família para que Deus possa florescer na nossa família? Devemos cultivar um ambiente de louvor. A nossa casa deve ser uma casa que escuta louvores, adoração a Deus. Nós devemos cantar também, não importa se você é afinado, se você não é afinado, se você sabe tocar, se não sabe tocar, não importa. Deus nos criou para isso. O ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. Isso faz bem para a família, um ambiente de louvor. A nossa família deve ser também um espaço de santidade. Por exemplo, não devemos falar palavrões e coisas, imoralidades na nossa família. Não devemos permitir numa família cristã esse tipo de coisa. A nossa família deve praticar a leitura da Bíblia, desde pequeno. Comprar aquelas Bíblias de criança, ler para as crianças, acompanhar os nossos filhos adolescentes, se estão estudando a lição da escola bíblica dominical, fazer o nosso culto doméstico, participar dos pequenos grupos como família. Devemos praticar a leitura da Bíblia e a oração. Orar antes das refeições, uma boa prática, reunir a família para orar. E também todos nós devemos ter a nossa meditação individual, o nosso culto doméstico. E para isso, as famílias receberam o manancial que tem ali reflexões maravilhosas para a sua meditação individual. Famílias fortes ganham seus demais parentes para Cristo. O texto lido diz que, e depois que foi batizada, ela e a sua casa. Lídia não ficou com o evangelho somente para ela, mas também a sua casa, a sua família, foi abençoada com a palavra de Deus. Ganhar os familiares para Cristo é uma responsabilidade de todos nós. Lídia ouviu a palavra do Evangelho por intermédio do apóstolo Paulo, ela creu em Cristo, foi batizada, mas também a sua casa, a sua família, creu e foi batizada. A família de Lídia foi o primeiro corpo de crentes na Europa. E a Europa foi onde o mundo ocidental foi educado por intermédio da Europa. Se o Evangelho chegou até nós, primeiro chegou na família de Lídia, depois em toda a Europa, da Europa passou para os Estados Unidos, o cristianismo, e depois chegou aqui no Brasil. Importante, muito importante que toda a família possa escutar a palavra de Deus. Mas isso é um desafio, porque pregar o Evangelho para a família é algo que deve ser pedir a Deus muita sabedoria. Não deve ser toda hora, deve ser no momento de Deus, na hora certa. É assim que devemos falar. O apóstolo Paulo diz que as esposas que têm maridos que não são cristãos devem ganhar sem palavras, com seu procedimento, com a sua forma de viver. Temos como exemplo na Bíblia que Jesus curou o endemoniado de Gadara, o gadareno. E depois ele ordenou que esse homem que foi curado ali de uma legião de demônios, que ele fosse para sua casa e que testemunhasse sobre a sua vida.
falar de Cristo para a família é o primeiro dever nosso. Algumas pessoas querem pregar o evangelho para os outros, mas esquecem da sua família, esquecem de levar a sua família para a igreja, esquecem de fazer o culto doméstico. Devemos ter o primeiro cuidado com a família. E para isso precisamos orar pelos nossos familiares, não ficar distante deles. Também não querer mostrar para a família que nós somos superiores a eles porque somos cristãos, não. Mostrar que nós somos pecadores arrependidos e que carecemos da glória de Deus, como todos precisam da glória de Deus. Podemos ter opiniões diferentes da nossa família, mas não devemos criar uma barreira. E temos que pedir sabedoria a Deus para pregar o evangelho. Famílias fortes também apoiam aqueles que são usados por Deus em suas necessidades. No texto lido, diz que se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. O apóstolo Paulo e a sua equipe não queria incomodar Lídia, mas Lídia constrangeu que Paulo, Lucas, Timóteo e Silas ficassem ali com a sua família. Esse é um belo exemplo da hospitalidade, que como família nós devemos ter essa prática bíblica. Lídia fez isso, Lídia apoiou o reino de Deus, apoiou o evangelho entrando ali na Europa com o apóstolo Paulo e a sua equipe missionária. Devemos sempre conversar com a nossa família sobre essas possibilidades de apoiar, de hospedar, de sustentar obreiros para a obra de Deus. Coloque a sua casa à disposição de Deus para acolher pessoas que passam por sua igreja. De uma forma sintética, Lídia foi a primeira convertida, mas ela não ficou só, ela também levou o evangelho para a sua família, a sua casa também foi batizada. A igreja primitiva foi forte porque existiam famílias como a família de Lídia. E o meu desejo hoje é que Deus nos dê famílias e pessoas como Lídia. Deus abençoe. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltaste. Tal como eras, sempre serás. Levante as suas mãos e diga: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê me sustenta e me guarda.
Estende as suas mãos.